então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá, de tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá, tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá, que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal, ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação, assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Olá, então vamos agora alterar a base de dados. Esse vídeo é capaz de ficar um pouquinho longo, porque eu vou colocar todas as maneiras de você alterar a base de dados aqui, tá bom? Então vamos começar com a gente viu lá o MySQL Workbench, né? Que a gente viu como fazer o modelo. Eu vou mostrar como você agora, desse modelo, criar o script que criaria essa base de dados, tá? E quando eu digo criar a base de dados, é criar a tabela, tá? Não vai criar a base em si, tá bom? Vai criar a tabela, que inclusive é esse script aqui, tá? Esse script aqui de criação das tabelas, tá bom? A base de dados SQLite, você cria ela numa base zerada, a nova, você criaria ela na linha de comando, tá bom? Eu acho que aí já começa a complicar bastante para criar para vocês, para um iniciante, tá? Querer criar, porque não é super simples, tá? Às vezes ele não funciona, às vezes ele não pega, tem cheio de bug. Então se você quer, você fala, eu quero poder alterar as suas tabelas, Adriana, eu não quero essas tabelas. O que você faz, eu vou mostrar para você o que você faz. Você pega já o meu arquivo SQLite, tá? Você altera o nome dele se você quiser, porque é um arquivo, tá? A base SQLite, diferente de uma base como o MySQL, que o MySQL já é um sistema inteiro de gerenciamento de base de dados, a base SQLite é um arquivo só. E é um arquivo de, digamos assim, texto, só que no código SQL, é um arquivo binário. E se você for lá pegar um arquivo já desses prontos, for lá copiar e apagar todas as tabelas dele, é como se ele tivesse uma base zerada, tá bom? Então eu vou te mostrar como fazer isso, por se você quiser mudar as tabelas, porque eu acho a maneira mais fácil para um iniciante. Porque para criar uma base nova, primeiro que muda de sistema operacional para sistema operacional. Eu estou aqui mostrando as coisas para você em Windows nesse início, e eu não teria como mostrar, por exemplo, em Mac, como mudar. Mas segundo que, de novo, às vezes dá bug, você precisa entender como arrumar o bug, e é muito melhor para um iniciante usar essas gambiarras. E eu tô te fornecendo um arquivo, inclusive eu tô te fornecendo um arquivo que tá só com as tabelas, se você quiser. Então vai ser super fácil. Então eu vou copiar esse arquivo justamente. Olha só, para te mostrar, eu vim aqui nesse base de dados, fiz essa pastinha, tá bom? E eu vim aqui nos recursos que a gente baixou, e eu vou pegar aqui, ó, recursos na base vazia, e eu vou copiar aqui, tá? Depois eu vou copiar de novo, porque a gente vai fazer outras coisas aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, vou vir aqui no meu link, download the beaver que eu coloquei, abrir, vou clicar aqui o download para o seu sistema operacional, vou download installer, e aí eu não vou mostrar a instalação, mas você baixa o instalador, clica 2 vezes nele e começa seguindo os passos. O The Beaver é muito só clicar próximo, próximo, próximo. Eu não vou mostrar cada um, primeiro porque eu já tenho instalado, segundo porque de novo eu não tenho como mostrar nos diferentes sistemas operacionais. Mas você não precisa fazer grandes negócios. Ele vai perguntar no Windows se você quer instalar para todo mundo ou para o usuário ali local. E escolhe o local porque é o que eles recomendam. Tipo, escolhe tudo que eles recomendam. Você não precisa fazer mais que isso. Vai sempre no recomendado e vai pro próximo e finalizar e pronto. E quando você finalizar, você vai ter aqui este ícone aqui, The Beaver. Daqui, esse The Beaver, tá bom? Você clica nele e vai abrir aqui o programa que magicamente abriu. Nossa, já estava aberto. Realmente já estava aberto. Aqui eu vou deixar aqui fechadinho, que essa é a nossa base. Vou fechar todas essas tabelinhas para não bagunçar a minha base original, tá bom? Essa é a minha base original, a base com a qual eu estou trabalhando. Você vai criar uma conexão nova, tá? Para este arquivinho aqui, que é a nossa base de dados. Esse arquivo aqui, zefa.sqlite, é a base de dados. Ele que é a base de dados.
esse arquivinho, que tem 344 kilobytes, tá bom? Aí você viu como ele é levinho. Você vem aqui nesse plugzinho, tá? E você coloca nova conexão. Se você clicar aqui em cima, ele vai abrir assim, você escolhe SQLite, avançar. Aqui ele vai pedir o caminho, então você vai abrir, eu vou ir lá na área de trabalho, na nossa base de dados, vou escolher aqui Zephyr SQLite, vou abrir e eu clico aqui em concluir. E aqui o que eu vou fazer é eu vou renomear Zephyr aula, justamente para eu saber que esse daqui é o que eu estou bagunçando e não o outro. E eu estou pegando o arquivo que ele está aqui na base de dados, mas normalmente esse arquivo você vai querer que ele more aqui, eu vou mostrar para vocês, na base, aqui na pasta do jogo, vai ter uma pasta que chama DB, de base de dados, de database. Eu podia ter chamado de BD, né, de base de dados, mas agora já foi. E aqui está o nosso arquivinho, tá bom? Esse Zephyr SQLite. Também tem esse initpy, que é simplesmente do Python, para ele entender que aquilo é um módulo, tá? Que o Python já, com isso ele já entende, já faz vários tipos de, especialmente se você estiver usando um IDE, já te permite fazer vários tipos de documentação, se você quiser. Mas aqui você quer, é aqui que tem que estar o nosso arquivo de base de dados, mas ele é um arquivo, tá? Ele é um arquivo como se fosse um arquivo Word, como se fosse um arquivo PowerPoint, que você pode mover de um lado para o outro, tá bom? Então, você só, na hora que você estiver arrumando, ele pode estar onde você preferir. De repente você gosta de deixar ele separado, que nem eu fiz agora, de colocar nessa pastinha base de dados só para não misturar com o original, e depois você vai lá e substitui e coloca naquela pasta ali do DB o arquivo que você quer usar, tá bom? Então, aqui ó, se você for ver, você clica aqui nessa flechinha, você consegue ver tabelinhas, tá? Você quer ver essas tabelas aqui. Você vê que eu já tô com todas as tabelas. Mas, como eu falei, né? Ah, eu não quero essas tabelas não. Você vem aqui, escolhe todas as tabelas, fica com o botão direito, excluir, tá? Ele vai perguntar se você quer mesmo excluir. Sim. Pronto, agora tem uma base de dados completamente vazia. Posso fazer com ela o que eu quiser, tá bom? Então, justamente, e faz isso, tá? Porque eu não tô falando, porque eu trabalho, mas antes eu não trabalhei só aqui, eu trabalhei com outros negócios, e às vezes dá bug mesmo, eu mesmo tenho, e às vezes os bugs você tem que descobrir qual que é o bug que é. Isso eu acho que você precisa estar um pouquinho mais malando nas buscas Google e esses negócios para conseguir ficar resolvendo esses bugs. E essa aqui é uma gambiarra super fácil, que inclusive é uma gambiarra que eu gosto de usar quando eu tô desenvolvendo outras bases mesmo, para não ter que ficar indo lá no terminal, criar uma base. Eu sempre de repente pego uma base que eu já estava usando, sabe? Tá? Aliás, hoje em dia eu guardo um arquivo SQLite vazio só para isso, para ir criando minhas bases novas. Não tem nada de errado com isso não, tá? Então agora vamos criar o SQL, né? Então, o que acontece? Eu tô aqui de volta no MySQL Workbench, que de novo você instala lá no seu sistema operacional, daquele download que eu te dei, que é muito simplesinho também, é só ir próximo, tá? Então, eu venho aqui no meu modelo aberto, e eu venho aqui e faço export. Posso exportar uma imagem, que vai exportar uma imagem desse modelo, ou eu posso fazer forward engineer SQL create scripts, que isso daí quer dizer engenharia frontal, em vez de reversa é para frente, de SQL, de criar do SQL. Então você faz isso aqui, e também você vem aqui next, você nem precisa marcar nada, tá? Ele já vem com o que você vai precisar por padrão marcado, next, e aqui ele faz, aí que isso daqui você ou seleciona tudo, ou você escreve aqui, clica aqui copy to clipboard, ele vai copiar tudo. Então agora eu vou abrir aqui no Code, no VS Code, que é um dos editores que eu gosto de usar. Eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de DDL, tá? .SQL. Aliás, eu não vou chamar de DDL, vou chamar de base. Vou chamar de base.sql, tá? .sql é a finalização de arquivos de SQL, tá? Eu não vou rodar o script daqui não, eu só vou usar uma finalização SQL que eu quero que você veja aqui, ó. Se eu der Ctrl V, ou seja, colar, pronto, eu colei
todo o meu arquivo criar. Aí se você colocar aqui um do lado do outro, eu vou colocar aqui. Aqui você já pode clicar aqui em Finish, tá? Eu vou inclusive fechar, que a gente não precisa mais do Workbench. Mas se eu colocar aqui um do lado do outro, eu abri o script, né, que eu tinha para vocês, você vai ver que, ó, você vai ver que ele não está exatamente, esse aqui é o script que eu deixei para vocês, você vai ver que ele não está exatamente igual. Não, esse aqui tem bem mais coisa que a gente não vai precisar, justamente porque o SQLite é muito mais simples que o MySQL, tem menos funções e várias coisas aqui ele não vai aceitar, tá? Então, uma delas, então primeiro, essa parte toda aqui de cima, dessas anotações, tá? Antes do esquema Zephyr, você apaga, tá? Você apaga. Ele não vai aceitar. O Create Schema If Not Exists também não, porque o SQLite é um arquivo que aceita um esquema só por arquivo. O que quer dizer o esquema? O esquema é como se você tivesse bases de dados diferentes, tá? Naquela minha instalação de MySQL. Então tem uma instalação de MySQL, como eu falei, MySQL não é só uma base de dados, ele é um sistema de gerenciamento de base de dados. Então ali eu posso ter diversas bases na mesma instalação de MySQL, tá? Diversas bases diferentes, cada uma delas é um esquema. No SQLite eu não posso ter isso, eu tenho um arquivo e aquele arquivo é meu esquema, tá? Então eu só posso ter uma base. Então a criação do meu esquema é assim, e ele não cria assim como da maneira que você cria com MySQL. E a gente está criando daquela maneira mais simplificada que eu mostrei para vocês. Então, mas se te interessar e descobrir depois de novo direitinho como controlar ele do prompt de comando e assim, vai lá. Mas então isso aqui a gente também vai apagar. A gente vai querer só a criação das tabelas. Então aqui você vê que ele sempre está em Zephyr.continentes. Novamente, porque o MySQL aceita esquemas, tá? Então, como ele diferencia esses esquemas é com o nome, né? Então você pode estar gerenciando, você pode ir lá no MySQL e falar, eu estou num gerenciamento maior, gerenciamento mais abrangente, e eu posso inclusive de repente estar querendo fazer junções de esquemas diferentes, e como eu identifico cada esquema é com esse Zephyr, tá? Ponto antes do nome da minha tabela, que o nome da minha tabela é continentes. Só que aqui no SQLite eu não vou precisar. Então o que eu vou fazer eu vou selecionar esse Zephyr aqui, desde da crase aqui, né? Até, porque isso daqui não é aspas, tá? Isso aí é crase mesmo. Até o pontinho, tá? Até o pontinho. Eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C para copiar e vou dar um Ctrl F aqui, ou seja, de encontrar. Aqui no VS Code é assim, mas se não, se você vem aqui em Edit, você pode escolher Replace ou substituir, se tiver em português para você, tá bom? Você vem aqui, eu vou abrir aqui que ele sempre faz o Replace, vou colar o Zephyr, e aqui onde eu vou substituir ele pelo que? É por nada, 0. Então ele realmente vai substituir ele por nada, eu vou mandar um substituir tudo, e pronto. Você viu que o que ele fez foi apagar, tá? Então, quer ver outra diferença? Se você for ver aqui, então create table if not exists, deixa isso, porque isso quer dizer que ele está criando uma tabela se if ela não existir. Então ele não vai tentar criar uma tabela se ela já existe. Se você ver aqui, você vai ver que aqui diz int e aqui diz integer. Sim, porque o nosso amigo SQLite usa a palavra inteira integer em vez de int. E o MySQL usa int. Então adivinha o que a gente vai fazer de novo? A gente vai selecionar o int, Ctrl C, né? Substituir, agora, só que agora em vez de nada, né? A gente vai escrever aqui embaixo integer. Também, replace all, pronto, já resolvi esse meu problema seríssimo que estava. O outro negócio que você tem de diferença é que você tá vendo que aqui eu digo integer primary key outro incremento. Sim, porque o SQLite aceita um primary key. Você
definir alguma coisa como uma chave primária. E aceita o autoincremento. E definir como uma chave primária quer dizer que ele vai fazer uma pré-indexação. Então ele faz uma busca mais rápida em algo que está em uma coluna que está definido como chave. E ele também não deixa colocar valores duplicados naquela coluna. Só que ele faz um pouquinho diferente do MySQL como ele escreve isso. O MySQL ele separa, ele escreve aqui, né, not null autoincrement. E aí aqui depois no final ele coloca esta aqui primary key, diz qual que é o primary key. Só que o SQLite não vai entender, ele vai reclamar. Então o que você vai fazer primeiro é esse not null autoincrement, que normalmente é padrão. Então você vai ver que aqui com o not null autoincrement, né, quando eu seleciono, ele selecionou todos os meus primary keys, porque sim, essa linguagem é comum aos primary keys, que ele não pode ser nulo, que ele tem que ser autoincrement. Então já é uma maneira fácil de trocar. Então o que eu vou trocar? Eu vou trocar esse not null autoincrement por primary key autoincrement. Você fala, mas Adriana, não vai... E o not null, né? Não nulo. O SQLite, no key, primary key, ele não vai deixar ser nulo. Mas a verdade é que ele até permite você usar a indicação não nulo, só que ele não enforça, tá? Então o SQLite não enforça nem o constraint das chaves, tá? Que o MySQL enforça, e nem o não nulo. Por mais que você tenha marcado não nulo, tá? Ele vai lá e deixa passar nulo. Nas versões mais novas de SQLite, você pode ir lá na instalação e mudar isso. Não vem de padrão, então você tem que ir nas configurações. De novo, isso é um assunto um pouco mais avançado, então eu prefiro aqui deixar simplesmente que a gente vai assumir que quem vai tomar o cuidado de que algo não esteja nulo é a gente, que não poderia estar nulo é a gente. Então, novamente, replace all, pronto, eu já troquei, então agora ele já está aqui com o primary key certinho em todos os meus IDs primários, né? Então aqui, ó, primary key, autoincrement, vem aqui, confere que mudou tudo certinho, tá bom? Que mais? Esse finalzinho aqui, não vou querer essas anotações. E outra coisa que a gente não vai querer é esse engine InnoDB. Então a gente vai selecionar esse engine InnoDB até aqui onde vem nessa chavinha final aqui, tá? Ctrl C e novamente, que vou dar colocar aqui, tá? E você vai ver que vai dar um espaço que eles têm um enterzinho, mas aqui novamente eu vou tirar e eu vou ir até o ponto e vírgula, tá? Porque o ponto e vírgula eu quero. Então eu vou replace, pronto, agora também tirei todos os InnoDB e já coloquei o ponto e vírgula onde ele tinha que estar. Agora tem uma partinha chata, porque essa parte aqui você não vai conseguir selecionar tudo, porque o primary key vai ser diferente. Você vem aqui e você apaga, tá? Esse primary key com os dois, na chave que chama, falei chamei de chave lá, mas é parênteses, tá? Com os dois parênteses, você quer guardar o parênteses aqui, com os dois parênteses, e você apaga todo esse negocinho de primary key. Então, essa daqui, como a gente tem pouca tabela, essa daqui eu não vou fazer automatizada, porque vai ser um pouquinho diferente, vai dar mais trabalho tentar fazer o automatizado do que simplesmente arrumar. Então, por exemplo, aqui eu vou vir aqui desta vírgula até antes do meu parênteses, porque o último parênteses eu preciso, tá? Ele tem que bater, ele tem que fechar aqui com o meu parênteses. Por isso que eu gosto do VS Code, porque o VS Code dá essas cores diferentes pro parênteses, e se eu apagar errado, então eu vou até apagar errado aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou apagar aqui e vou sem querer apagar o parênteses também. Ah, ó, ele já me deixou o meu parênteses vermelhinho ali, eu já sei que tem um erro, tá? Então eu vou apagar. E você já tá vendo, tá? Que aqui, ó, essa tabelinha continentes agora tá exatamente igual esta tabelinha continentes aqui. Eles só não estão na mesma ordem, né? Mas agora eu vou ter que fazer isso para todas. Então, por exemplo, aqui, tá? As minhas colunas vêm até aqui. Mas essa informação toda aqui para baixo é tudo de primary key e de constraints, ou seja, salvaguardas. Eu acho que isso que é uma boa tradução para constraints, salvaguardas que ele faz para justamente dizer, olha, não, isso daqui tem uma chave estrangeira de outra tabela, então tem que verificar que isso existe. Para ele poder fazer toda essa verificação no MySQL, ele usa todo esse código aqui embaixo, mas a gente não vai precisar dele para o SQLite, então a gente vai de novo aqui, a partir da última coluna,
antes da vírgula, até a minha chave e coloco. Isso eu vou fazer em todas as tabelas agora, tá? Então aqui também faço isso, apago, faço isso, não, desculpa, mensagem de Vitória, onde tu está? Apago, quase estava apagando uma das colunas, né? Apago, venho aqui, né? Apago só para Miriqui, aqui, apago. E você viu como não tá exatamente diferente, tá? Eu vou ter que apagar eu mesma aqui. Aí, ó, então aqui, se vem aqui curiosidade, tá, aqui, apaga, aqui, né, cidade, apaga, aqui, então aqui, para personagem, pronto, apaguei. E por último, você vê que aqui tem comentários. Eu coloquei comentários ali na criação do modelo relacional para me lembrar das coisas. Mas novamente, é algo que o MySQL aceita, mas o SQLite não. E novamente, você vai ter que apagar na mão, tá? Porque ele não vai, tá, aceitar isso aqui, tá? E os comentários vão estar diferentes, então você teria que fazer um regex, uma expressão regular para conseguir apagar. Mas é só você vir ver onde tem comentário, tá bom? Aqui sempre vai começar com a palavrinha comente e é um string grandão. Você vai ver que não faz sentido ter um string grandão em nome de tabela. Então é só apagar aí. E pronto, agora tá exatamente da maneira que deveria estar, que o SQLite vai aceitar. E você fala, ah, Adriana, mas nossa, isso deu bastante trabalho, né? Deu um pouquinho mais de trabalho e com uma base tão pequena, eu não sei se valeria tanto a pena fazer. Mas se você tivesse uma base muito maior, arrumar esses pequenos pedaços seria mais rápido do que você digitar na mão todo esse código. E é legal você entender o código, tá? Você saber como ele funciona, se você tiver interesse de trabalhar com base de dados. E por isso mesmo, eu estou assumindo que aqui pode ter um professor que não está de geografia, que não está com muito interesse de aprender programação SQL. Então ele já criou o código para você. Eu achei umas ferramentas online que já fazem também, que tem uma versão grátis, mas já o número de tabelas que a gente tinha aqui já extrapolava o número de tabelas que eles deixam você criar na versão grátis. Então por isso que eu estou usando o MySQL Workbench, porque ele é grátis e ele se instala no seu computador e ele é muito, muito bacana de você poder usar para visualizar assim as tabelas. Então se você quiser usar, mas você não precisa fazer isso. Eu parei aqui para explicar como usar, mas já está o script para que, se você não for alterar nenhuma tabela, ou se você mesmo quiser alterar aqui, sabe, você já pode usar o modelinho aqui e falar, isso daqui é para criar a tabela, né? Você já sabe que isso daqui é para criar a primeira coluna, né? Que vai ser com o primary key, então você já sabe que isso daqui é o nome da coluna, e isso daqui diz que vai ser um integer, ou seja, um número com uma chave que auto-incrementa. Você já sabe que isso daqui é o nome da coluna, você separa sempre por vírgula, tá? As colunas, e que isso daqui é o varchar, é aquele texto, né? E que no jogo aqui é basicamente o que você vai precisar, ou o número ou o texto. Então, digamos assim, eu acho que a gente tem um booleano aqui no meio. Integer não, a gente usou timeint, né? Que é os booleanos. Então eu tô tipo tentando dar umas gambiarras para o pessoal que não entende muito de programação, que para quem não viria fácil isso, como fazer isso de uma maneira, pois, ligeiramente mais fácil, não é perfeito de fácil, mas ligeiramente mais fácil. Agora você seleciona tudo isso aqui, tá? Ctrl C. Agora no Dbeaver, você clica aqui assim, ó. Vou fechar isso aqui. Você clica aqui em cima da tabela, clica editor SQL, abrir script SQL. Aqui no script você dá Ctrl V e cola e roda esse terceiro botãozinho aqui que tem um script, um pergaminho, e ele roda o script inteiro para você. Pronto, ele rodou o script inteiro. Aqui, se não apareceu nada aqui, é porque rodou sem problemas. E se você vir aqui em tabelas, clicar com o botão direito, clicar atualizar, as suas tabelas já estão aparecendo aqui. E vou lá, a gente criou uma base de dados. E eu aqui já vou popular essa base de dados com os nossos continentes. Para isso, eu vou vir aqui
nos nossos recursos, tá bom? Cadê os recursos? Aqui. Vou vir aqui em Popular Continentes, vou copiar esse script aqui, que é tudo insert, para inserir. Então faz insert into continentes, ou seja, insira na tabela continentes. Aí ele coloca entre parênteses a coluna na qual eu quero inserir o valor, daí values, que quer dizer valor, e entre parênteses aqui, entre aspas, tá? Eu coloco o nome que eu quero colocar. E se eu tivesse mais colunas, eu separaria aqui as colunas por vírgula e aqui os nomes. Como eu tô lá ali com o ID auto-incremento, eu não preciso colocar a tabela ID, ele vai se virar sozinho para isso. Então eu copiei isso aqui. Então agora no Beaver eu vou apagar esse script, selecionar tudo, dar backspace, vou apagar e vou colar o outro, tá? E vou fazer o mesmo negócio, vou rodar aqui. Pronto, ele rodou. Se ele não apareceu nenhum erro aqui, que rodou certo, vou vir aqui em continentes, clicar 2 vezes e você viu que ele já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui certinho, tá certo? Então é assim que você pode fazer. E aí vamos supor que você é um professor de história e você quer ensinar a história do seu aluno lá dos 1500, né? Então vamos supor que você só precisa dos continentes, você não precisa dos países, porque os países, né, não vale mais, né? Nem as moedas, não vai ser os mesmos países. Então aí, na hora que você for colocar um país, você vem aqui em países e você coloca, por exemplo, eu quero colocar Brasil, né? Então eu venho aqui embaixo, onde tem esse maisinho, clico mais, você viu que ficou verdinho? Eu clico aqui em cima e escrevo Brasil, tá? Sei que as cores da bandeira do Brasil são verde e amarela. Sei que a imagem da bandeira é um losango. Sei que a moeda naquela época, não era réis, sei lá, vamos supor, a moeda era réis, né? Tinha uma época que a nossa moeda era réis. Não era os 1500, mas nem sei qual é a moeda dos 1500 agora. Então finge que eu sabia. vamos dar um Google. Aparentemente era real. Vigorou até 1942. Real. Então, o real, tá, coloca aqui a moeda. Mas eu preciso colocar o ID do continente, lembra? Que continente que o Brasil está? Na América. Qual o ID da América? 2. Então eu venho aqui, coloco o ID do continente, 2. Legal. Clico aqui embaixo, onde diz salvar. E pronto. Aí você fala, mas ele não criou um ID do país. Ele sempre faz isso quando você faz. Mas se você vem aqui, ó, países, atualizar, 2. Pronto, tá aqui. E tá 2 porque eu fiz um erro de gravação. E eu já tinha inserido um registro aqui. Então, e ele guarda um contadorzinho, ele tem uma memória ali da base de um contador de quantos registros foram aqui, ele sempre vai incrementando em no próximo registro. Então agora eu preciso de uma cidade, porque a Zef está viajando entre cidades. Então aqui novamente eu vou vir aqui, colocar no mais, colocar a cidade, Salvador, sei lá, colocar latitude, longitude. Isso é muito fácil de procurar no Google Maps, viu? Tá? Você vem aqui. É claro que você vai ter que mudar um pouquinho o seu pensamento, porque eu calculei os horas de voos, né? Em 1500 não eram horas de voos, então você vai ter que pensar um pouquinho isso, mudar as horas assim de jogo, mudar as horas de viagem, talvez passe para dias, né? Em vez de horas. Isso você vai ter que pensar na hora que você vê o programa, mas vamos supor aqui Google Maps, aí eu escrevo aqui Salvador, Bahia, tá? Escreva aqui, escolhe qualquer ponto aqui de Salvador, tá? Porque não precisa ser específico, aqui você tá lidando com distâncias de cidades. Clica em qualquer ponto aqui de Salvador e aqui ele aparece latitude e longitude, tá? Pra você só copiar, e se você clicar aqui ele copia, tá? Ctrl V, Ctrl C, você vem aqui, ó, latitude, então você vem aqui, você colou, você vem até aqui, até a vírgula, tá? Até a vírgula, corta isso fora, tira a vírgula, vem aqui em longitude, cola isso, e a gente sabia que o ID do país Brasil é 2, então aqui na cidade a gente coloca o 2 do ID, e novamente, para que ele lembre, você clica aqui em salvar, e se você clicar agora aqui com o botão direito as cidades,
vai atualizar a cidade. E você vai seguindo essa lógica e vai populando toda a informação. Então, depois que eu já tenho uma cidade, eu vou querer colocar para ela uma pista dela. Então, eu vou colocar aqui no ID da cidade, esse ID aqui 1, né? Não é, esse D2 era do país, esse ID aqui 1. Então, eu vou colocar aqui nesse FKID da cidade, né? Venho aqui mais, coloco 1, tá? Vou colocar meu pista aqui, o tag, só para saber qual é, para você bater o olho. É uma cidade linda. Linda, por exemplo, né? E, novamente, coloca aqui salvar, ele já salvou esse registro. Vou fazer o mesmo com as curiosidades da cidade. Vou colocar aqui da cidade, curiosidade. Os casos da cidade, vou colocar aqui o ID da cidade, vou criar um título para o meu caso, vou colocar o caso, a tarefa e cada um desses. Então agora eu preciso também criar locais onde eles vão estar investigando. Então eu venho aqui no local, coloco o maisinho aqui e clico, né? Taverna, por exemplo, né? Ele vai na taverna, tá? E você sempre tem que lembrar que isso daqui, ele vai usar esse texto para mostrar lá. Então aqui eu vou colocar com letra maiúscula. Então a bandeira eu vou colocar 1, tá? Porque eu quero que mostre a bandeira na taverna. A pista da cidade eu vou colocar de repente 1, porque eu também quero que possa mostrar a pista da cidade. Ah, mas moeda não faz sentido na taverna moeda. Então eu deixo moeda vazio. Venho aqui salvo, tá? Então ele vai ficar aqui 1 e vazio. 1 quer dizer que tem essa pista, tá? Agora, Adriana, não quero essa pista não, quero apagar. Tá vendo esse menuzinho aqui? Vai ficar vermelho, novamente salvar, pronto, apagou. Agora quero colocar outra, então agora eu vou colocar a mercado, por exemplo, entendeu? Mercado, no mercado não faz sentido não ter a bandeira, então eu deixo quieto. Mas quero pista da cidade, mas também não faz sentido ter moeda, então eu coloco aqui salvar. Pronto, salvei. E assim, vou colocando. Aí agora eu quero vir aqui no personagem vai ter o personagem, o mesmo negócio. Personagem vendedor, porque é ali do mercado, né? Vendedor. Coloco o mais, coloco salvar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relacionar, né? Local personagem. Então, eu venho aqui no local personagem e eu vou precisar saber o ID, né? Então, eu vou dar atualizar aqui para poder ver o ID, que vai ser 1. O mercado é 2. O ID do local é 2. Pro mercado, e o ID aqui do personagem vendedor é 1, então aqui eu vou colocar no ID do local, né? Vou colocar 2, e no ID do personagem vou colocar 1, novamente, vou salvar. E aí dessa maneira eu vou montando minha base, e inclusive alterando o que eu precisar. Vamos supor que eu falei assim, não era taverna que chamava, era baderna. Então eu clico aqui, ó, eu clico aqui em cima, clico 2 vezes, e posso trocar para baderna, tá? Baderna. E coloca aqui também salvar, e ele também vai salvar, e vai salvar na minha base. Baderna não faz sentido. Mas basicamente isso. Então se você quer ou criar uma base nova, ou vir aqui na base original, né? Você simplesmente vem aqui no The Beaver, cria uma conexão nova, você navega até a base, onde está guardada a sua base, você abre ela, tá? Inclusive eu vou fazer isso. Então, nova aqui, SQLite, avançar, e vou na minha área de trabalho, vou aqui abrir. Então naveguei até minha área de trabalho, abri o Zefa SQLite, e já estou abrindo uma versão anterior antes de que estava tudo populado, tá? E vou colocar concluir, abrir de novo aqui, né? Vou renomear também para saber Zefa Teste. Zefa Teste. Então, e vou fechar isso aqui porque está nos países anteriores. Vou abrir aqui, você vai ver que eu já tô com as tabelas e que ela já tá semi-populada, né? Os países estão aqui populados, então as cidades, curiosidades, cidades, acho que eu tava com todas as curiosidades, eu não tava com todos os casos nesse momento, eu tava, aqui ainda tava só com placeholders de caso, por exemplo. Mas você vê que no próprio The Beaver eu posso abrir uma base que já existe, ele está simplesmente me deixando visualizar a base, tá? Ele não está criando uma base nova. Ele está abrindo uma base que já existe e está me deixando gerenciar essa base por aqui. E eu posso fazer isso, eu posso vir aqui e mudar algum negócio em algum dado que já está aqui. Então, ou você pode querer alterar a base que já existe,
já se aproveitar, né? De repente você quer aquelas mesmas cidades, mas você quer outras pistas. Então você pode já vir aqui nas pistas, né, da cidade e alterar as pistas. De repente você fala, não, essas cidades são boas, mas eu quero mais cidades. Você pode adicionar cidades. Então você pode pegar uma base vazia e criar do zero, ou você pode vir alterar a base que já está aí, tá? É só importante que você lembre de tentar manter essa estrutura se você for usar o meu código, se você for usar o programa já pronto, tá? Ou seja, você não for alterar nada no código, porque o meu código está pensado para trabalhar com essa estrutura, com esse pensamento, com esses relacionamentos. E se você alterar o relacionamento, a estrutura, vai quebrar o código, ou não vai funcionar, ou vai dar erro e não vai rodar, ou vai começar a sair informação que não tem nada a ver. Então, por exemplo, se você colocar IDs diferentes, né? Você cria pistas para Paris e colocou um ID qualquer, sei lá, de qualquer outra cidade, Nova York, aí as pistas de Paris vão estar aparecendo para Nova York, entendeu? Então, se você for usar o meu código sem mudar nada, lembra de manter a estrutura. Agora, se você está aprendendo aqui o código e se você for adaptar o código, você já tem ferramentas aqui para poder alterar a base, tá? Da maneira que você quiser, tá bom? Para se adaptar às suas alterações de código, tá bom? Então, e para você pensar também como eu construí a base, para você pensar, eu queria fazer isso aqui, então como eu vou mudar isso, vou fazer dessa maneira, porque a Adriana me deu essa ideia ou aquela. Aí eu já não tenho como controlar, aí vai da sua criatividade. E é legal fazer isso, tá? É bem legal fazer isso, especialmente porque vai causar erros. E erros é uma das melhores maneiras de aprender. Você tendo que descobrir o que você errou, o que não tá funcionando, por que não tá funcionando. O Google vai ser o seu melhor amigo. Muitas vezes no terminal você vê o erro, copia aquele erro, bota no Google. Às vezes tem outras pessoas que sofreram o mesmo erro. E aí você consegue achar a informação. E é uma ótima maneira de aprender errando. Tô sorrindo assim porque eu sou não sádica, quero ver você sofrer, não. É porque realmente as melhores maneiras que eu aprendi foi tentando adaptar alguma coisa que um professor me explicou para um projeto meu, para as mudanças que eu queria naquele projeto. E foi quando mais gravou essa informação, porque justamente eu errei, eu quebrei a cara, eu fiquei lá tentando fazer funcionar. Mas agora você já tem as ferramentas, tá bom? E você tem aí também os modelos que eu vou deixar. Você já viu essa meio que gambiarra para criar a tabela com MySQL Workbench, mas eu falo, você só vai criar a tabela com MySQL, o script com MySQL Workbench, se você for querer mudar, tá? Se você for querer alterar alguma coisa naquele modelo, tá bom? Se não, pega lá o script se você quer exatamente as mesmas tabelas que eu, nem pega o script, pega aquela base vazia que eu já deixei vazia pra você, tá? Que tá só com as tabelas, tá bom? Não precisa ficar criando as tabelas do zero. Mas se você quer criar as tabelas do zero, pega aquele script que eu já dei, assim você não precisa ficar alterando, de repente você esquece alguma coisa ou outra. E, por exemplo, aquele not null, né? O not null, como eu falei, tem algumas versões de SQLite que você, mais novas, que enforçam. Tem umas versões mais velhas que não enforçam. Então, por exemplo, dá um exemplo. Meu computador pegou vírus, eu tive que reformatar. A versão anterior que eu estava já trabalhando com esse negócio do SQLite que eu instalei, não enforçava. Então aquele script não estava enforçando. E eu tinha deixado, eu acho que a imagem da bandeira, que pode ser nula, eu tinha deixado como not null. Eu tinha feito no automático, ficou not null. Na hora que eu fui rodar o script no SQLite novo que eu baixei, né? Mas já 5 em diferença de um mês, tá? Já agora tá enforçando, entendeu? Mas aqui o The Beaver, por exemplo, ele já tá vendo a versão do SQLite, ele já tá enforçando, e eu já, a hora que eu rodei o script, talvez um erro, eu fui, nossa, aí eu percebi que eu tinha deixado aquele not null, né? Que antes eu não tinha percebido, porque ele não enforçou da primeira vez. E esse é o tipo de erro que pode desencorajar um iniciante, tá bom? Então vamos para a próxima aula?